Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria! Olha só, você deve estar estranhando. Cadê o palco? Cadê os músicos? Cadê a banda? Cadê aquela entrada? Já vai começar. Ravissani Live Show! Mas é muita alegria para compartilhar e sabedoria para vivenciar aqui mesmo. Porque eu já vou explicar por que o programa de hoje é um programa especial, é um programa diferente, é um programa que nós estamos gravando externamente dos nossos estúdios. É um programa que eu vou prestar uma homenagem a um grande amigo. Eu vou prestar uma homenagem a um grande profissional que está seguindo os passos do seu pai. O seu pai, que é o famoso cabeleireiro do Silvio Santos. E o meu convidado de hoje, desde cedo, ele já se inspira no profissional que seu pai é. Ele começou muito novo já no mundo da beleza, seguindo os passos do seu pai. Ele aprimora os seus conhecimentos, ele faz vários cursos de beleza internacional, ele traz tudo isso para o Brasil e hoje também já tem o seu nome e já é um grande cabeleireiro de várias celebridades, de várias personalidades e de várias pessoas espalhadas aqui pela cidade de São Paulo. Eu estou falando do querido Robson Jassa! Muito obrigado, viu? Obrigado, Ravi. Obrigado primeiro de você. De forma exclusiva? Não, isso aqui Nunca fiz isso. É uma honra receber vocês aqui no meu salão, você sair do seu estúdio, isso para um apresentador de TV. A gente sabe o quanto que é importante essa homenagem de você estar aqui com a gente. Obrigado. Mas eu acho que a sua entrevista, a sua participação no meu programa, que agrega valor, nossa missão é impactar vidas, trazendo trajetórias de sucesso que inspiram. A ideia é prestar uma homenagem e, no seu caso, tinha que ser aqui no salão. Tinha que ser aqui onde tudo começou. Tinha que ser aqui nesse salão que já é um marco, já faz parte da história da cidade de São Paulo. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, conta, porque você respirou isso já quando você era criança. Acho que esse foi o leite que você tomou quando era criança. Não tinha outra opção. A vida, ela te levou para o lugar onde você está hoje. Olha, desde criança eu sempre sonhei em ser cabeleireiro. Eu sempre me via sendo cabeleireiro, desde criança. Mas meu pai nunca me incentivou a ser cabeleireiro. Ele me incentivava a estudar e também ele tinha o receio de querer achar que ele estava influenciando, sabe? Ele não queria ser uma pessoa que ia te impor isso. Exatamente, ele queria que eu tomasse a minha decisão. Então, estudei, me formei em Direito, né? Sou formado em Direito, sou bacharel, só não tirei o OAB porque eu falei o que eu queria fazer era salão. E eu ficava insistindo em vir trabalhar do salão. Então, Sim. Com 11 anos, eu comecei a ser office boy do salão. Olha! Então, eu saía da escola, almoçava e corria para o salão para poder ser office boy. Naquela época ainda tinha essa profissão, né? Então, eu ia fazer pagamento, ia para o banco, andava São Paulo inteiro comprando as coisas para o salão e participando ali da vida administrativa do salão. Naquela época o salão não era aqui, né? Naquela época o salão era menor. Era menor e era na rua Iguatemi. Lá ficou 34 anos. Aqui nós estamos há 10. E o nome do salão leva o nome do seu pai, Salão do Jassa. Sim. Mas a gente sabe que o seu pai, ele começou como engraxate. Sim. Não é? Ele não começou tendo todo esse sucesso. Ele sempre foi um vencedor. Sim. Ele sempre foi um vitorioso em potencial. Mas com 7 anos ele começa lá como engraxate. Conta essa história. Não, com 7 anos ele começa na roça, com roça. Meu avô. Meu pai é paraibano, então meu avô trabalhava na roça. Meus avós tiveram 20 filhos, meu pai é o 8º. Morreram 5, minha avó adotou mais 3, né? Que lindo isso. Exato. Então, ele fez esse trabalho e meu avô queria que eles saíssem do sol. Ele começou, aí meu pai
na feira, aos finais de semana, ele ia fazer ser engraxate na feira da cidade, né? Lá ele realmente ele começou a ser um dos melhores engraxates da cidade, já sacou que tinha que fazer ali um agrado para o prefeito, Sim. alguma coisa para mostrar que ele atendia pessoas importantes. E aí conseguiu a clientela dele. E uma pessoa mais velha deu uma boa sacada para ele de pegar a lata da graxa e ele mandou ele comprar umas bananas, espremer junto com a graxa. Então, uma lata deu 3 latas. Olha. Né? Então, se ele tinha uma lata para trabalhar, as outras 2 latas ele ia engraxar de graça o sapato do prefeito, o sapato das pessoas importantes da cidade, e aí ele conquistar, fazendo já um marketing, conquistar os outros clientes, né? Então, isso é uma coisa nata da pessoa. O empreendedorismo tem que estar dentro de você ali e botar para aflorar. E aí os toques que outras pessoas experientes, mais experientes que você te dá, você aproveitando consegue desenvolver. Você acha que teu pai tem um talento nato relacionado à estética, relacionado a fazer com que as pessoas fiquem mais bonitas? Você acha que isso é um dom dele? Sem dúvida. E que ele foi aperfeiçoando com o tempo? Sem dúvida. Você tem um dom, uma vontade de fazer aquela profissão que você, ou cabeleireiro, ou qualquer profissão que você tem aquele dom. A partir deste dom, você vai correr atrás do aperfeiçoamento, do educacional, de ver aonde alguém que é melhor que você, que vira a tua referência, você quer se espelhar. E assim fez ele, como hoje eu faço também. Você é o único filho, não? Não, eu tenho mais 2 irmãs. Mais Eu duas sou o irmãs. caçula. Você é o caçula, mas quem trabalha com ele é só você? Só eu. Olha só, quem diria, hein? Só eu. As meninas poderiam trabalhar também. Mas sem dúvida, sem dúvida. Mas aí é aquela coisa de aptidão mesmo, aptidão, né? De aptidão. Era pro Jassa, pai está aqui também, mas ele não gosta muito de aparecer. Ele tinha que estar contando a história mas dele, é o Robson Jassa, que é um grande amigo, que inclusive é o homem que me prepara antes das gravações, que faz toda essa parte do cabelo, da barba, e o barbeador é kasher, hein? É kasher. É kasher. A gente viu que é. Com certeza. Não corta na raiz, foi proibido pela Torá, pela lei judaica, arrancar o fio pela raiz. Então ele me mostrou esse é kasher. Lembra quando eu estive aqui? Com certeza. Mas tem timidez de aparecer na câmera, de falar, então tem que respeitar. Claro. E como é que a pessoa começa a sair disso e a se virar? Fazendo esse marketing pessoal e fazer com que as pessoas falem do seu trabalho, as pessoas falem de você, e isso ele faz como ninguém. Eu não consigo fazer o que ele faz. Mas você está indo bem, você está indo bem também, você está indo bem. Olha, a pergunta que todo mundo quer escutar: como é que surgiu o encontro entre o seu pai e o Silvio Santos? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importante que eu tenho para vocês. Não saiam daí. Estamos de volta. Eu tenho ao meu lado aqui Robson Jassa, o cabeleireiro das celebridades. E nós estávamos falando, Jassa, desse encontro entre o seu pai e o Silvio Santos. Como é que acontece isso? Foi sensacional. Primeiro, meu pai, na época, ele já estava bem conhecido, já tinha o nome Jassa, já era bem conhecido em São Paulo. Já era bem sucedido? Já era bem sucedido, já tinha apartamento, já tinha seu carro, minha irmã mais velha já tinha nascido, a segunda já estava a caminho. E meu pai tinha feito vários campeonatos na Argentina e ficado bem conhecido em São Paulo. Olha, venceu o prêmio. Venceu o prêmio e tudo mais. E quem patrocinava o Banco Nacional na época era o Carlos Armando, que era um bigodudo. Muita gente antiga vai lembrar do Carlos Armando. Uhum. Ele era do Banco Nacional, ele patrocinava várias peças de teatro, né? E nessas peças de teatro, uma delas com o Paulo Goulart e com a Anissete Bruno, ele chamou meu pai para fazer os personagens, né? Então, nessa época, meu pai foi lá, fez o personagem de toda a peça e tinha um rapaz que ia levar a roupa do pessoal da peça, o figurino da peça. Figurinista. O figurinista. Meu pai viu e nunca teve preguiça de trabalhar e sempre gostou do que fez, chamou o cara, falou, senta aqui que teu cabelo tá feio, eu vou te arrumar também. Aí fez... Estava com a mão na massa. Já estava com a mão na massa, chamava Gustavo. Deixou o Gustavo bonitão e ele nem imaginava
que o Gustavo era o cara que levava a roupa para o Silvio, das confecções Camelo. Levava aos domingos para o Silvio. Sim. E o Que era um Silvio... merchandising? Era um... não, o Silvio vestia os ternos da Camelo. Tá. Então ele levava a roupa para o Silvio, né? O Gustavo. E aí ele chegou lá com o cabelo arrumado. Chamou a atenção do Silvio. E o Silvio falou, poxa, teu cabelo tá bonito, quem que fez o teu cabelo? Ah, é o tal de Jassa, campeão das Américas, Ganhou ganhou prêmio lá prêmio fora. lá fora, tá bombando aqui em São Paulo, todos os empresários estão lá com ele. E aí o Silvio, pô, então eu quero cortar o cabelo com ele, como é que eu faço? Aí deu o telefone, o Silvio ligou, o Silvio explodindo de sucesso. Sim, na década né? de... 70. Explodindo. Né? Foi em 76 que ele conheceu o Silvio. Sim. Então, Nessa época ele estava na Globo? Estava na Globo ainda, estava no finalzinho da Sim, Globo. sim. E aí... Que ele tinha os próprios horários lá. Exatamente, exatamente. Muita gente não sabe, o Silvio emprestou dinheiro Emprestou pro e salvou Roberto a Globo Marinho. de quebrar. Exatamente. Na época a Globo Mas precisava desse isso é dinheiro. outra Outra história. história. Mas voltando, o que aconteceu? O Silvio ligou para o meu pai. Aí meu pai falou, bom, meu salão é pequeno, ele não queria muito cortar o cabelo do Silvio, porque o Silvio era muito popular. Meu pai estava bem já, com uma clientela bem bacana. Ele ia ter que submeter a uma situação diferente. Ia parar tudo, porque o Silvio onde ia fechava, né? E o medo de fechar tudo ali. Sim. Então, aí ele falou, não, eu vou na sua casa. Aí foi lá na casa do Silvio, fez o corte, fez o penteado, né? O Silvio ligou para minha mãe não acreditava que era o Silvio que estava ligando, né? E ali meu pai mostrou o talento dele e começou uma amizade. Quer dizer, foi o Silvio que procurou o seu pai. Aí o Silvio falou, olha, com esse cabelo agora você não pode me abandonar mais. E ali começou uma amizade. E aí é uma amizade que eu diria também que é uma parceria, né? Com certeza. Uma parceria entre os dois, Com porque certeza. o Silvio nunca mais fez o cabelo em outro lugar. Não, e eu acho que também o Silvio nunca fez propaganda de algo que não seja da empresa dele. Agora, do Jassa foi 50 anos falando. Ele falou no ar depois? Exato. Falou o nome do teu pai no programa? Falou, depois que ele fez o cabelo do Silvio, ele preparou o cabelo para o dia do Troféu Imprensa, que foi o último Troféu Imprensa na Globo. Sim. Que o Silvio fez com 60 pontos de audiência. Ele pediu que cada jurado ali falasse do visual dele e para ele falar do Jassa naquele dia. Para ele revelar quem fez. Aí na segunda-feira explodiu os telefones, meu pai teve que contratar gente para poder ficar atendendo o telefone, para desmarcar alguns novos, para atender os antigos com o mesmo preço e os novos com preço acima um pouquinho, e começou ali a explosão do nome Jassa. Que coisa linda, que coisa. Dois amigos. Dois grandes amigos. Porque o Silvio, E eles têm o mesmo comportamento nessa época toda. É bem bacana de se ver, é bonito de se ver. Até hoje, quer dizer, um dos melhores amigos do seu pai é o Silvio, um dos melhores amigos do Silvio é o seu pai. É um exemplo. Amizade linda. E sempre foi um exemplo para mim ver essa amizade, como eles se comportaram. Porque assim, gente, o segredo de tudo na nossa vida é o nosso comportamento. É difícil de você ver hoje. Sim. Né? A amizade como um todo, né? A Kabbalah escreve o Knele HaHaver. Você tem que adquirir um amigo para si. É tão importante ter um amigo na vida, senão você não vai conseguir suportar, você não vai conseguir sobreviver esse corredor da vida. Você tem que ter um amigo verdadeiro. Com certeza. E o amigo verdadeiro é aquele que está do seu lado nas horas boas, mas principalmente nas horas difíceis. E abre o coração para te orientar, para te aconselhar e para falar a verdade. Exatamente. O amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade, não fala aquele... Não é aquela pessoa que fala o que você quer escutar. Exatamente. Isso é um bom termômetro. Com certeza, com certeza. E de um para o outro. Sim. Né? Sempre foi assim. E eu tive a oportunidade de crescer com essa amizade, inclusive... Isso, você presenciou momentos especiais entre o seu pai e o Silvio? Com certeza. E também na vida do coisas que profissional ninguém viu, também. Coisas que ninguém viu, você várias, viu. Várias, Conta para várias, nós várias. assim, um episódio que te marcou muito, algo que as pessoas nem imaginam, entre você, teu pai e Silvio. Assim, o Silvio sempre elogiou... Bastidores mesmo. O Silvio sempre elogiou muito meu pai sobre a educação dos filhos, né? Porque o meu pai e minha mãe sempre procuraram educar a gente de uma maneira bacana, sem deslumbre, né? E também
sempre procurou fazer o melhor. E na época, o melhor era mandar os filhos estudarem nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, minha mãe correu atrás e meu pai conseguiu mandar a minha irmã, depois as minhas irmãs e depois eu também fui. Né? Então, o Silvio sempre admirou a forma de educação que meu pai dava para a gente. E Teu pai levou sempre isso muito a sério. Sempre. E uma das pautas da casa do Silvio era a educação que o Jassa dava para os filhos. Isso é uma das coisas dos bastidores, as outras coisas não dá para contar, que vocês vão achar que a gente é mentiroso. Ô Robson, me diz uma coisa, vocês se capacitaram, porque assim, o salão cresce ainda mais, já era um fenômeno, virou um fenômeno ainda maior, e as coisas vão crescendo, virou uma empresa, né? Uma empresa que não é só o corte de cabelo, tem muitos outros produtos envolvidos. Aliás, esse salão tá lindo, né? Tem só 10 anos, mas é um salão que realmente vocês capricharam. Lá em cima tem a Praça Silvio Santos. Homenagem ao Silvio. Depois a gente vai lá fazer uns takes da praça, que foi homenagem, daqui a pouco a gente vai falar dessa praça. Mas vocês se capacitaram para administrar essa empresa? Você, teu pai falou, Robson, eu talvez não tive tempo para isso, mas você vai se capacitar para administrar. Ou foi a escola da vida mesmo que gerou essa capacitação? Como eu comecei aos 11 anos, como office boy, sempre vivi a administração de salão, eu falei, bom, eu preciso fazer algo que vá somar a uma administração. Se eu fizesse administração de empresas, não seria o que eu estava buscando exatamente, porque a administração do salão já estava rolando, dava para tocar legal. O que eu pensei foi, vou fazer uma faculdade de Direito. Por quê? Porque vai abrir a mente para o tributário, para a parte de contrato, para a parte de trabalhista, né? E isso foi somando ao longo do tempo a nossa trajetória até ver e deslumbrar, ter um salão como a gente tem hoje, sair daquele outro salão que meu pai foi montando com muita garra, como podia, né? Até a gente pegar e falar, olha, vamos montar uma sede própria e fazer esse salão aqui. E já ofereceram abrir outros Jassas por aí? Alguém já chegou perto do teu pai e falou, vamos fazer uma franquia? Porque o nome é forte, né? Já, mas franquia tem que ser uma coisa muito pensada e uma coisa muito estruturada, sabe? Porque quando você vende serviço, é diferente, é mais fácil você reproduzir um serviço de restaurante, que você tem uma receita e o chefe pode fazer aquilo acontecer, do que o dia a dia do salão. Maravilhoso. E o público aqui é muito exigente, Robson? O público sempre é exigente, né? E mais exigente é a gente mesmo. Claro. A gente está sempre Você querendo... é perfeccionista? Muito. Então, a gente está sempre querendo melhorar e ser melhor do que a gente mesmo. E como é que você se motiva para estar aqui sempre alegre, estar sempre aqui com um sorriso no rosto, atendendo a clientela? Porque você está aqui de terças a sábados, não é isso? De terças a sábados. O que me motiva é a história da minha família. A história da sua família. Não só do meu pai. Você sabe que quem entra aqui não entrou aqui por acaso. Exato. Ele escolheu o Salão Jassa. E não só a história do meu pai, a história da minha avó materna, que veio sozinha para São Paulo, depois viúva, depois trouxe minha mãe, minhas tias. Tem uma história aí da família muito grande. Então, todas as vezes que eu acho que eu estou com um problema, que eu acho que está difícil, eu lembro deles, lembro da minha avó, lembro do meu pai, lembro dos meus avós na Paraíba e falo, tá tudo muito tranquilo, vamos continuar. Não tenho direito. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu acho que é assim que a gente tem que pensar, de pessoas que lutaram pela gente com dificuldades maiores, né? Como o seu povo teve. Sim. Hoje, como é que você não pode se motivar com tudo que o seu povo passou? Nós não temos o direito. Não é? Nós que estamos nos últimos vagões, não podemos nos dar o luxo de não fazermos o que tem que ser feito bem feito, quando nós pensamos nos heróis lá atrás que deram a vida para que, no caso, o povo judeu exista, para que, no caso, a tua família também esteja até hoje aqui, firme e forte, com dignidade. É pensar sempre na raiz, sabe? Não só do como você começou, mas como as pessoas que começaram por você a fazer você ser a pessoa que você é hoje. Sensacional, Robson, sensacional. E, no caso, eu acho que quando você faz o que ama, sem dúvida, com paixão, então qualquer empecilho, ele não gera sofrimento. É um desconforto aqui, um desconforto ali, mas você está realizado, porque você está atuando
na área que você foi projetado para atuar. Com certeza. O problema é saúde, né? Sim. O problema é, se você não tem saúde, isso é um grande problema. Se você tem saúde, você vai correr atrás. E eu, quando eu venho aqui, às vezes eu olho de fora, antes de chegar a minha vez, e eu vejo você atuando, né? Então, é um maestro. Você é um maestro aqui e esse é o teu palco. Esse Com aqui é o teu certeza. palco e você é o protagonista desse show. É isso mesmo. Ô Robson, tem alguns casos engraçados que aconteceram aqui no salão ao longo desses... ao longo desses... No seu caso, você está aqui há 10 anos já, né, nesse salão? Olha, tem um caso muito engraçado. Porque casos de salão são engraçados. Tem um caso super engraçado, que entre o Silvio e o meu pai, para vocês entenderem como é que é um pouco da relação. Quando o Silvio fez 80 anos... 2010. As pessoas... Estava muito na moda do selinho, né, da Hebe, a Hebe dando selinho e tal. Aí, meu pai e o Silvio batendo papo, aí pintou esse papo do selinho da Hebe. Meu pai falou assim, ô Silvio, pô, tantos anos de amizade, a gente nunca deu um selinho, para sacanear, né? É verdade, né, Jaça? Pô, já está na hora da gente dar o selinho. Não. Aos 90. Aos 90? Aos 90... 2020. Aos 90 vai rolar. Ah, ele falou. O Silvio. Aos 90 vai rolar. Beleza. Pandemia, né? Parece o Silvio aí todo feliz e contente, 10 anos depois. Aí meu pai falou, ô Silvio, chegou aos 90. Né? Chegou aos 90. O Silvio não tinha... Não estava lembrando. Agora é a hora do selinho. Aí o Silvio, não, claro, calma. Eu falei aos 90, mas eu não falei de quem, é aos seus 90. Essa realmente é uma história engraçada, Que lindo isso, né, entre os dois. Sensacional. Intimidade, né, entre os dois. E Robson, me diz uma coisa, trabalhar em família é difícil? Porque as pessoas falam, não trabalho. Você trabalha com teu pai todos os dias, né? Isso é bom, mas também... Claro que é difícil. Não tem assim o lado difícil, né? Claro que é difícil. Não tem família margarina, né? Não tem. Eu acho que tudo é conquistado, né? Primeiro, por exemplo, eu tenho 2 filhos também. Eu tenho um de 18 e um de 16. Sim. Né? Um de 18 e um de 18 e um de 16. 16. O de 18, se você der um carro para o de 18, né, ele vai ter habilitação logo, porque ele está completando 18. Você vai dar um carro para ele. Até você ter confiança de ir com ele dirigindo, demora, não demora? Demora. Então, essa relação tem que ser construída. Meu pai teve que ir tendo confiança no negócio para que ele entendesse que eu me tornei um profissional, que eu me tornei uma pessoa que entendo do negócio, para a gente sentar e conversar de igual para igual como colegas de trabalho. Sim. Né? Isso tudo demora. Então, até você chegar nesse ponto, é complicado, porque você tem que ficar constantemente provando que você consegue fazer e ir atrás do teu objetivo. Né? Esses 2 filhos estão seguindo teus passos ou não? Não, eu também estou fazendo que nem meu pai. Deixo à vontade. Sim. Se eles quiserem, serão muito bem-vindos. E se não quiserem, tudo bem também. Tudo bem também, que sejam os melhores nas suas profissões. Agora, ô Robson Jassa, você fala muito bem, você é articulado, você já pensou em trabalhar na televisão? Já recebeu convites para trabalhar na televisão? Já, o Silvio me convidou muitas vezes. Eu comecei a ir com o Silvio para o SBT desde os 7 anos de idade. Então, os meus finais de semana, até os 20 e poucos anos de idade, eu trocava de estar com os amigos para estar nos bastidores do SBT. Assistindo ele apresentar? Assistindo e passando o dia com ele. Então, ele gravava de sábado e domingo. Meus sábados e domingos, durante muitos anos, foi ao lado do Silvio. Né? Então, primeiro que eu adorava... O Silvio gravava quando? De sábado e domingo. Né? Porque já era gravado. Era ao vivo? Não. Ele gravava Show de Calouros, Qual é a Música, Porta da Esperança. Ele gravava quantos programas por dia? Depende da necessidade, mas geralmente ele gravava 2 shows de calouros, ele gravava um Qual é a Música, um show de calor, tudo com auditório ao longo do dia. Só esperava a troca de cenário, aí ele fazia o nosso bifinho no camarim, a gente fazia o café da manhã, ele mesmo, viu, gente? Fazia o café da manhã, fazia o nosso almoço,
e ficava lá com a gente. Muitas vezes, quando ele tinha que dar alguma bronca para acertar ali a pegada profissional, ele pedia educadamente, você pode esperar ali fora que eu preciso falar com o fulano? Né? Nunca expôs ninguém. O Silvio é sensacional. O Silvio é sensacional. Tem várias histórias aí também. Quando você era da criança, época você era uma de criança, bastidor. você era uma criança assistindo ele, né? Você dos bastidores assistindo ele. No começo eu achava que era um tio, né? Não era o Silvio Santos. Não Para tinha mim, essa proporção. para mim não era o Silvio Santos. Para mim era amigo do meu pai, que era o cara que eu gostava de assistir de final de semana, e depois eu fui entendendo o que era o Silvio Santos, o que representa o Silvio Santos. Ali, para mim, era o grande amigo do meu pai, que meu pai sempre enaltecia e sempre foi um cara muito importante para a nossa família. E qual foi o convite que ele te fez para trabalhar na emissora? Na época, tinha aqueles programas infantis, né? Mas aí meu pai falou, não vai estragar meu filho, não. Porque se ganha dinheiro, você acaba não estudando. Sim, é verdade. Né? É muito difícil uma criança que faz muito sucesso depois ter uma vida relativamente normal. Você vai ter que fazer terapia, você vai ter que... Pessoas do business que cresceram, vocês devem ter visto várias pessoas que tiveram problema também ou saíram do mercado. Ô Robson, você hoje está sendo assistido aqui em rede nacional pela TV Gazeta, pelo YouTube do Instituto Rafsani. O programa é exibido no Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo. Tem muitos cabeleireiros que te admiram, provavelmente estão assistindo. O que hoje um profissional que quer seguir essa carreira como cabeleireiro, o que ele precisa fazer? Não desistir. De jeito nenhum. Vai ter dia que você vai acordar e não vai querer fazer o que você está fazendo. Então, é persistência mesmo. Você tem que continuar. Sempre o dia seguinte vai ser melhor. Né? Você dorme com choro e acorda com alegria. Exatamente. E assim é a vida. Você não pode desistir. Jamais. 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 Meu pai não desistiu. Vão ter épocas do salão cheio, vão ter épocas do salão vazio. Meu pai não desistiu. Eu estou aqui. Ele me criou minhas irmãs, porque ele não desistiu. Eu não desisto, porque eu tenho que criar meus filhos e tenho 40 famílias aqui para ajudar a criar os deles. Então, você não pode desistir. Esse é o lema dos vitoriosos. Com certeza. Robson Jassa, como lidar com essa visão de algumas pessoas? Ele é filho do Jassa, ele é o filho do Jassa. Como é que você, brilhantemente, você saiu da sombra do seu pai, você tem luz própria, você é um excelente profissional, tanto que você é reconhecido como o Robson Jassa hoje pelo seu talento e pelas suas habilidades natas. Mas houve momentos, talvez, na sua carreira que você precisou lidar com isso. Como é que você fez? Ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta em rede nacional pela TV Gazeta e eu tenho ao meu lado aqui Robson Jassa, meu querido amigo, um grande cabeleireiro, um grande irmão. Jassa, estávamos falando disso, né? As pessoas falam muito, o filho do Jassa. Primeiro, não negar, né? Não negar? Nunca. Eu sou mesmo filho do Jassa. Exatamente. Com muito orgulho. Como ele também é o cabeleireiro do Silvio Santos, com muito orgulho. Então, se você não foge desse tema, tudo dá certo, porque as pessoas acham que você tem que esconder isso para poder aparecer. Não, você tem que realmente falar, sou o filho do Jassa. Agora, ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Ele faz de um jeito, eu faço de outro jeito. E é mostrar a sua personalidade. Somos pessoas de personalidades diferentes. Você vai conhecer meu pai, você vai gostar do Jassa, do jeito que ele é, e você vai me conhecer, você vai gostar do jeito que eu sou. E eu descobri muito cedo na profissão o seguinte, quem que é o juiz? O juiz é o meu cliente. É o seu cliente. Então, se eu fiz um cabelo bonito e aquela minha cliente falou, nossa, adorei o seu trabalho, e ela que está me pagando, e ela que está achando que eu sou o melhor cabeleireiro do mundo, pronto. Não tem comparação, a comparação acabou aí. Entende? Então, eu tenho que focar o quê? Fazer a minha clientela. Não querer a clientela do meu pai, não querer a clientela do meu colega de trabalho.
né? Não querer ser o meu pai, não querer ser o outro profissional. Ser original. Ser original. Me inspirar nos momentos de sucesso que ele teve, nos insights, nas coisas que aconteceram de bom para ele e ver que a minha época é diferente da dele e eu tenho que fazer de uma maneira também diferente, mas inspirado no que ele fez. Como outros profissionais brasileiros e internacionais, que eu também me inspirei muito, como ele também se inspirou. Então a gente tem que ter boas inspirações para poder fazer um bom trabalho e criar sua identidade. Exatamente isso. Então eu nunca não se incomodar com isso. Nunca sofri. Construir a própria identidade. Nunca sofri com essa parte, nunca sofri de pessoas falarem de querer botar apelidinho, é o Jacinha, não sei o quê. Nunca. Porque assim, conforme você vai trilhando o seu caminho, tendo o seu objetivo, se aperfeiçoando no seu trabalho e lapidando o seu talento, as pessoas vão percebendo. E o seu sucesso vai acontecendo silenciosamente. O silêncio faz barulho. Você não precisa correr atrás. Trabalhe duro em silêncio. Exatamente. O sucesso vai fazer o som. O barulho. E ele vai levar até onde ele tem que chegar. Exato. É isso aí. E Jassa, quais são os maiores desafios para administrar um salão? As pessoas não fazem ideia, né, dos desafios para administrar um salão, ainda mais um salão dessa categoria. Os desafios são os mesmos de administrar uma família. Uma família. É lidar com gente. Sim, com pessoas. Com pessoas. Então, você tem que saber lidar com pessoas. Então, a primeira coisa que tem que fazer nessa profissão é gostar de pessoas. Sim. Gostando de pessoas. Contato com as pessoas. Exato. E fazendo com que as pessoas, criando uma autoridade, entende? Não sendo o cara, o chefe que te dá bronca e as pessoas têm medo de você. Você tem que criar uma autoridade para que a pessoa perceba, fala, pô, eu quero, aquela pessoa é correta, aquele é um exemplo para mim, eu quero seguir aqui esse caminho. Então, se criando essa autoridade, você vai conseguir fazer com que aquelas pessoas te sigam, né? Isso na tua família também. Qual é o grande diferencial de cortar o cabelo aqui? Olha, o bom papo, o bom ambiente, a experiência, você conseguir trocar essa ideia de experiência mesmo, de pensamentos, passar o tempo agradável dentro do salão. Você não vende o corte, você vende a experiência. A experiência. A experiência. Exatamente. Temos amigos em comum também, o querido Mauro Zuckerman. Mauro é um queridão. Mauro, beijo para você. Querido, já esteve. Helena, beijo para todos os filhos também. Fábio, André. O Fábio agora, estou devendo Renata. a visita no restaurante do Fábio, que agora Vegano. Sim, vou experimentar, Fábio. E o Mauro já esteve no nosso programa e falou sempre muito bem de você e do seu pai. Com certeza, o Mauro tem uma história com a gente muito bonita, tanto dele de gratidão ao meu pai, Sim. como nós a gratidão a ele também. É um ser humano sensacional. Com certeza. Beijo, Mauro. Com certeza. Agora, você participou, você naquela época negou a sua participação na TV, mas você participou de um programa no SBT. Sim. Você participou de alguns programas no SBT. Sim. Não, eu participei. Teve uma época que eu fiquei Como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso. Algum programa relacionado a casamentos? Mas quem me colocou na TV primeiro foi o Gugu. O Gugu me colocou. Meu pai fazia o Antes e Depois lá e eu comecei fazendo 8 meses lá, direto, um quadro que era de transformação com o Gugu, que foi um amigo muito querido nosso. Depois, quem me colocou, deu sequência e me deixou muito tempo também na televisão foi a Kátia Fonseca, uma amiga querida, Sim. aqui na Gazeta. Sim. E com essa bagagem, com essa experiência, sempre fui ao Domingo Legal com o Portiolli também, que é um amigo, um irmão que eu tenho, muito querido, sempre me deu muita força, me ajudou muito profissionalmente, o Portiolli. Aí eu tive a oportunidade e o convite do Fernando Pelégio para fazer o Fábrica de Casamentos, que aí foi um grande sucesso, que passou no SBT, passou no Discovery Home and Health, e foi um grande divisor de águas profissional e de desafio também de televisão para mim. Fazer um reality é diferente. Foi um desafio para você? Total. Fazer um reality é diferente. E um reality de fazer um casamento em 7 dias é um baita desafio. Quantos dias tinham que fazer? 7 dias para fazer. Foi um marco na minha carreira, me ajudou muito a divulgar o filho do Jassa para o Brasil todo.
Robson Jassa, na minha visão, também você é um grande empreendedor. Qual dica você dá para aqueles que querem empreender, não só no universo dos salões de beleza, na vida em geral? Depois de não desistir, Isso. bom comportamento. Mantenha o seu comportamento. Não é porque você conquistou alguma coisa a mais que você vai parar de falar bom dia para o porteiro, não cuidar bem da tua empregada dentro de casa. A humildade. Não olhar para as pessoas quando fala, porque tem muita gente que ganha um dinheirinho e acha que já é o máximo. É sensibilidade, reconhecimento, gratidão ao que teve e ao que está conquistando. E a ciência de que tudo pode mudar amanhã. Exato, as pessoas têm que ter consciência que tudo pode mudar amanhã e que você tem que ser grato com o que você tem hoje. Quais são os planos do Jassa para o futuro, do Robson Jassa, do Salão Jassa? Alguma novidade? Porque você está modernizando tudo isso aqui, né? Eu vejo nas redes sociais, essa sua presença. Quais são as suas visões para o futuro? Se puder revelar, se não puder, também não tem problema. Olha, a minha missão sempre é transformar a vida. E transformar a vida não só da cliente na parte estética, mas principalmente de transformar vidas de pessoas que vêm trabalhar com a gente ou que, sendo embaixador de uma marca... Quantos funcionários estamos aqui? Aqui 40. 40. Você é o líder desses 40? Você e teu pai? Meu pai. Meu pai, meu pai é o líder, eu tenho uma hierarquia. Sim. Meu pai é o líder e eu obedeço. E teu pai faz hoje quantos anos de casado? 52 anos de casado com a dona Elides, minha mãe. 52 anos de casado. Acabei de falar o segredo do meu pai. O segredo do meu pai é a dona Elides. É a dona Elides. Sem dúvida. A mamãe. A minha mãe. Que sempre esteve ao lado dele. Sempre. Todos sempre, os momentos, em todas as horas. Todos. E no começo do salão, Apoiando, e botando a mão na massa. Botando a mão na massa. E cuidando da gente. E Robson, qual foi a principal lição que teu pai te ensinou? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta em rede nacional pela TV Gazeta. Arapsani Live Show um pouquinho diferente hoje, fora dos estúdios, aqui no Salão do Jassa, um dos salões mais especiais desse Brasil, com o Robson Jassa. E que me deixa muito honrado você estar aqui. Primeira vez que eu faço isso. Poxa vida. Que não podia ser em outro lugar, a não ser aqui, no seu ambiente, no seu palco. Eu fico muito feliz. Obrigado mesmo, de verdade. Homenagem querida que eu fiz para você, pela admiração que eu tenho pela tua família. Robson, qual foi a principal lição que o teu pai te ensinou? Gratidão, lealdade, família, sabe? Essa é a primeira coisa. E honrar pai e mãe, que foi o que ele fez e é o que eu faço também da minha vida. Quinto mandamento, honrarás teu pai e sua mãe. Isso é fundamental, sabe? Você cuidar da tua família, mas você honrar as pessoas que te... O pai e a mãe, porque se que não te deram a fossem vida. eles, exatamente, você não estaria vivo. E te deram a vida, assim, literal. Não é só ter concebido você. Eles dão a vida por você. Simplesmente né? pelo fato de terem concebido, já é uma dívida eterna. É. Agora, não só isso, Exatamente. além desse fato importante, eles te carregaram no colo e te abriram todas as portas para você ser o que você é hoje, quebrando as barreiras do egoísmo, porque os filhos são o que os pais decidem que eles devem ser no sentido do que eles querem ser. Exato. O pai não decide a carreira do filho. Exato. O pai abre as portas. Orienta. Mas o que o filho vai ser é uma decisão pessoal dele. Até um certo momento o pai e a mãe estão lá. Mas depois de um momento, você olha para trás, você tem que se lembrar dos valores que você recebeu em casa. Com certeza. Eu acho que a principal lição são todos esses valores que eu falei. Olha, você até fica emocionado. Ah, com certeza. Porque, eu vou te falar, você passa um filme na cabeça de um crescimento familiar, porque não é só o crescimento profissional do meu pai, é um crescimento da família. Sim. A partir do momento que a pessoa começa a se desenvolver profissionalmente, Sim. e para você ver o que é a força de uma ajuda. Silvio falou do meu pai, pelo talento do meu pai, Sim. mas foi uma grande ajuda. Foi. Essa ajuda, com a somatória do esforço e do trabalho do meu pai, foi para a geração do meu pai, foi para a minha geração, está na geração dos meus filhos. Então, a gratidão e o poder que a gente tem
de fazer algo bom para alguém, não só alcança aquela pessoa, mas alcança o filho daquelas pessoas, os netos daquela pessoa. Então, é algo muito sério. Então, a gente se preocupar em fazer o bem para alguém, independente se, no caso do Silvio, o que ele queria só era cortar um cabelo, mas olha aonde chegou a vontade dele de cortar um cabelo. Qual é o meu objetivo? Transformar a vida das pessoas, reverberando o sucesso que você atinge para novas pessoas e poder ajudar de alguma forma, ou falando aqui, você que está escutando em qualquer lugar do mundo, ou ajudando fisicamente ou ajudando financeiramente. As pessoas acham que quando fazem o bem, o que isso já vai influenciar, o que isso já vai impactar, ela mal sabe as consequências inimagináveis de uma semente plantada. Exatamente. E fazer o bem pode ser, você, quando chegar na vez de você decidir a vida de alguém, você pelo menos não atrapalhe. E eu costumo falar que quando você mais precisar, a semente que você plantou vai lhe dar os frutos. Com certeza. E que seja... É nos momentos que você mais precisa que esses frutos vão aparecer no seu caminho das sementes que você mesmo plantou. Exatamente. Que seja árvores fortes e frutíferas. Com boas raízes. Com boas raízes. Robson Jassa, os meus seguidores sabiam que você me concederia essa entrevista. Ninguém sabia que ia ser aqui. É isso que eu ia falar. Ninguém ia saber que ia ser. Nem isso eu. Foi uma decisão repentina. Tem que ser aqui. Mas eles enviaram perguntas, os nossos seguidores aqui do Instagram, @byravsani, que está aparecendo aqui na tela. Olha só, Rafael Silva perguntou, em algum momento no início da sua carreira, chegou a pensar em desistir por conta da pressão de ser o filho do cabeleireiro do Silvio Santos? Não, Ou seja, eu não vou ser tão bom quanto meu pai. Você teve esse frio na barriga? Então, é aquilo que eu falei, não desistir desde essa parte, né? Porque realmente você já começa a tua carreira já tendo uma responsabilidade que você não deveria ter. Exato. Entendeu? Porque tem muita gente que não tem... Atípica. Não é atípica. Então já começa com um sarrafo lá em cima. Sim. Então você já tem que saber lidar e uma coisa muito importante, que hoje é muito falado, que é a inteligência emocional. Sim. De você realmente se centrar e falar qual é o meu objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Aonde que eu quero chegar? O porquê que eu quero trilhar isso aqui? Se for para ser igual ele, já errei. Já errou no começo, na largada. Já errei. Se for para honrar ele e dar um seguimento ao trabalho dele, vai dar certo. Pode ver, você fala com vários empresários. Sim. Quem começou certinho? Quem começou perfeito? Né? Ou começou no fundo de quintal, ou começou de porta em porta. Quebraram muitas vezes antes de acertar. Quebraram. Meu pai quebrou, eu quebrei. Não adianta. E isso faz parte do crescimento. Quanto mais erros você tem, você chama de experiência. Sim. Mais experiência você tem. Sim. E aí você vai acertar, fazer algo mais assertivo conforme os erros que você passou. E você sabe que um desses empresários que fazem parte do meu Prime Club, ele discursou recentemente num evento. Aliás, nesse evento que eu recebi o diploma da Escola da Vida, o Silvio também recebeu. Parabéns. Das mãos da Maísa Alves. Isso. E ele falou, eu devo o meu sucesso, eu quero agradecer aos meus erros. Eu quero dedicar o momento de hoje aos meus erros. Eu dedico esse prêmio aos meus erros. Exato. Porque sem eles eu não chegaria onde eu estou hoje. As pessoas têm vergonha de falar que errou, as pessoas têm vergonha de falar das suas fraquezas. Por orgulho. Por orgulho, e é isso que te faz ser o que você é. Né? Você falar do seu presente sem falar do seu passado, olha o limbo aí, né? O gap que tem. Então você é a construção de algo que aconteceu na tua vida, então não pode negar. É ali, você vai ter que captar a atenção daquela pessoa e tentar reverter. Eu diria que são nesses momentos que a sua performance ela é a melhor, porque você está no momento de tensão e tudo que você estudou, tudo que você absorveu de bagagem vai entrar em vigor naquele momento. É o programa ao vivo. É o programa entendeu? ao vivo. Que nem eu fiz vários com a minha amiga Kátia Fonseca.
Então, olha, estou cortando o cabelo, tem o break, tem que falar um pouco mais, tem que falar um pouco, estica, Exato, vai rápido. exato. Essas coisas Eu você adoro tem o que ao se vivo. virar. O calor do ao vivo é inigualável. E é inigualável. ali que você aprende a se virar nos 30, literalmente. Exatamente, exatamente. Muito boa resposta do Robson Jassa. Querido, ficaria com você aqui. Pô, para mim é um prazer. Aliás, hoje eu estou me sentindo, no dia que eu venho aqui, a gente também conversa da mesma maneira que a gente conversou aqui, só que aqui as câmeras estão ligadas e a nossa produção veio aqui comigo. Com certeza. E a gente tem que agradecer um cara que é sensacional, que nos colocou junto, que é o Danilo Gentili. Danilo Gentili. Que me apresentou o Que rádio. nos conectou aqui. Exatamente. Um irmão, Danilo. Com certeza. Que a vida Beijão, me deu. Danilo. O cara é um cara que as Escrevemos pessoas... um livro junto já. Escreveram, né? É um cara que as pessoas conhecem o humorista e não conhecem o ser humano que esse cara é, que é um baita ser humano. E eu afirmo, é um ser humano iluminado. É sim. Iluminado. Querido Danilo, em breve você no programa. E você de casa que me assiste. Que programa maravilhoso. Falamos da carreira de um vencedor, de um sonhador e de um menino que presenciou muito do que qualquer outra jovem ou criança sonharia em presenciar, mas ele aproveitou todos esses momentos para construir a sua personalidade, para construir o seu nome, para construir a sua figura, a sua imagem, que não está vinculada a ninguém. Ele tem a luz própria. Isso é um exemplo para todos nós. Nessa escola da vida, nós precisamos aprender constantemente. E o aprendizado principal é quando nós aprendemos com os nossos erros. O aprendizado principal é quando nós aprendemos com as nossas falhas. É quando nós aprendemos com as situações inesperadas. É quando a gente consegue potencializar todas as qualidades e os dons presenteados por Deus para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa lapidar o nosso caráter e viver arriscando e viver experimentando e viver fazendo aquilo que ninguém mais poderia fazer, a não ser você, que foi projetado e criado para ser a melhor versão de si mesmo. Robson, queria nesse momento te agradecer, porque você abriu o salão aqui. Imagina, eu que agradeço. Você nos concedeu essa entrevista especial e nada mais justo agora do que do seu coração, do fundo do seu coração, você deixasse uma mensagem para o teu pai, que está nos assistindo, a tua mãe, que sempre esteve ao lado dele, 52 anos de casado, para toda a sua audiência, para todos os seus fãs e todos os seus colaboradores. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo para os meus pais, que hoje 52 anos de casado não é para qualquer um. Né? Eu já passei por essa, não vai dar mais tempo para eu fazer isso. É uma honra ser filho dos dois, de ter tido essa criação da realidade, né? Do trabalho, dessa força familiar que não só ele, na parte da família paterna, mas como da materna, e poder passar esses valores para os meus filhos hoje, para que eles também consigam ter aí uma carreira brilhante do que eles quiserem fazer, não precisa ser cabeleireiro. Eu fui porque me apaixonei por essa profissão, minhas irmãs poderiam ter se apaixonado, mas seguiram as suas carreiras, e eu ali, vendo de pertinho ali o trabalho do meu pai, tendo ele ali como um ídolo e um herói, seguindo aí os passos dessa caminhada que é difícil, mas não é impossível. Então, dá para a gente conquistar o que a gente quiser, é só a gente realmente acreditar e se esforçar para isso. Então, essa é a minha mensagem para você que está começando. Primeiro, honre a tua família, una a sua família, deixe eles todos ali te dando força. Obviamente, não é um trabalho fácil, mas se for fácil, você não está no caminho certo. Então, tem que ser difícil mesmo. Robson, muito obrigado. Obrigado a você. Deus nos abençoe e que a nossa amizade perpetue para sempre. Obrigado, viu? Shalom. Shalom. Sorria com alegria E até a próxima edição da Arapsani Live Show. Valeu.
Love Sunny Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.